Gente, para tudo! A aula de hoje é sobre um assunto muito sério. A gente vai falar sobre acidentes. Calma, na música, tá tudo bem. Vamos lá? A gente começa falando sobre o sustenido, que é esse símbolo aqui. E ele aumenta um semitom a nota. Mas calma, daqui a pouco a gente vai entender como é isso. A gente pode encontrar também o bemol, que diminui um semitom. E a gente pode encontrar também o B quadro. E daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre ele também. Além disso, a gente pode encontrar o dobrado sustenido e o dobrado bemol. Esses acidentes, os sustenidos e os bemóis, eles podem aparecer ou ao lado da nota, assim como o B quadro, ou na armadura de clave, que aparece exatamente do lado da clave que você vai ler para tocar a sua música. Mas, gente, o que é tom e semitom que eu acabei de falar? Vamos entender? Vamos pensar que as notas musicais ficam arrumadas numa escadinha e cada degrau é uma nota. Então, a gente tem o degrau do Dó, o degrau do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e assim por diante. A gente pode pensar também que entre esses degraus maiores, a gente tem os degraus menorzinhos, ó, que é o Dó sustenido, o Ré sustenido, o Mi. Aqui a gente não tem o degrau sustenido, né? Vai pro Fá sustenido, Sol sustenido e assim por diante. A gente pode pensar que cada degrau desse é um tom. Ele tem uma distância de um tom. Então, do Dó pro Ré a gente tem um tom, do Ré pro Mi a gente tem um tom. Aqui, ó, apesar de não ter o degrauzinho menor, a gente tem um semitom, né? E aqui do Si pro Dó também, a gente tem um semitom, mesmo não tendo o degrauzinho menor. E aí, nos outros degraus que tem esse degrauzinho menor, a gente também pensa em semitom. Então, ó, do Dó pro Ré, como é um degrauzão, a gente pensa em tom. Agora, do Dó pro Dó sustenido, a gente pensa em meio tom. Do Dó sustenido pro Ré, mais meio tom. Agora, a gente vai entender o que é tom e semitom, que eu acabei de falar. Vamos lá? Vamos descobrir aonde ficam os bemóis e os sustenidos no teclado do piano? E conhecer um pouquinho também do teclado do piano? Gente, esse é o teclado do piano. Aqui no teclado do piano, a gente pode perceber que tem as teclas brancas e as teclas pretas. Essas teclas pretas a gente pode chamar de sustenidos ou de bemóis, depende de como elas aparecem na partitura. Então, por exemplo, essa nota aqui é o Dó, essa primeira pretinha é o Dó sustenido, Ré sustenido, Mi. Aqui não tem a tecla preta do Mi sustenido, então a gente vai direto pro Fá. Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si. E aqui também não tem a teclinha do Si sustenido, então a gente vai direto pro Dó. A gente também pode chamar essas teclas pretas de bemol, como eu acabei de explicar. Então, por exemplo, essa daqui é o Dó, lembra? Ó, tem as duas teclas pretas, a de baixo é o Dó. Então, a gente tem Dó, Si natural, Si bemol, Lá bemol, Sol bemol, Fá. Aqui a gente não tem a teclinha do Fá bemol, então a gente pula direto pro Mi, Mi bemol, Ré bemol e o Dó. Vocês repararam que às vezes a gente pode dar dois nomes diferentes para a mesma nota, para a mesma tecla? Então, essa primeira teclinha preta, a gente pode chamar tanto de Dó sustenido, como de Ré bemol. O som dela continua sendo o mesmo.
Aí a gente tem o Ré. Essa aqui a gente pode chamar tanto de Ré sustenido como de Mi bemol. O som dela continua sendo o mesmo. Essa aqui a gente pode chamar tanto de Lá sustenido como de Si bemol. O som dela não muda, continua sendo o mesmo. Essas notas que têm o mesmo som, mas podem ter nomes diferentes, a gente chama de notas enarmônicas, como tá aparecendo aqui para vocês. Por enquanto, a gente não vai falar sobre dobrado bemol e dobrado sustenido, mas a gente precisa falar do B quadro. Então, o B quadro é esse símbolo aqui e ele serve para anular o acidente da nota. Então, por exemplo, se você tem um Fá sustenido e do lado dele você precisa tocar um Fá que não é mais sustenido, você coloca o B quadro para dizer que você está anulando aquele acidente do Fá sustenido. Se você tem um Si bemol, por exemplo, e você precisa tocar um outro Si do ladinho dele que não é mais bemol, você coloca o B quadro para entender que o acidente foi anulado. Bom, agora vocês já conhecem o bemol, o sustenido, o B quadro. Continuem treinando bastante o que a gente já viu até aqui, porque isso vai ajudar a fazer vocês a ler partitura rapidinho, tá bom? Até a próxima!